costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Debaixo da graça de Deus e iluminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus capítulo 23, versículo 27 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e mortos de toda a podridão. Assim também vós por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavras de nossa salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos iluminem, nos capacitem, perdoando nossos pecados e arrancando de nossos corações toda a hipocrisia. No Evangelho de hoje, como os dois últimos de Mateus, Jesus Cristo vem falando sempre da hipocrisia, falando daquilo que a gente aparenta ser e não é. O que vem ser hipocrisia? Hipocrisia vem ser aquela pessoa que diz assim: não, eu temo a Deus, eu sou um homem justo. Ele demonstra ser isso, aparentemente, mas na realidade ele é o contrário, ele é injusto, porque ele não obedece, ele não acata e não procura viver segundo a vontade de Deus. Isso chama-se hipocrisia. Por isso é que Jesus faz as comparações. Aqui, por exemplo, no Evangelho de hoje, ele está dizendo que nós demonstramos ser perfeitos e justos, mas por dentro nós somos como aquele sepulcro cheio de osso e podridão. Isso é hipocrisia. De que vale eu dizer, estar aqui à frente desta câmara, gravando este Evangelho neste exato momento e me passando que creio em Deus, falando da palavra de Deus, mas por dentro de mim é uma podridão total. É uma farsa o que eu estou fazendo. Então eu preciso ser verdadeiro. Se eu estiver falando sobre a palavra de Deus, eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso que eu tenha Jesus como meu mediador, como meu guia, como minha luz, como o meu caminho, como o meu tudo, para que eu seja justo diante dos homens e diante de Deus. Porque se eu demonstro para os homens que eu sou perfeito e por dentro eu sou aquela podridão, mas Deus está vendo, porque Deus me conhece por fora e melhor ainda por dentro, porque aos olhos de Deus não se escapa nada. Essa é a grande realidade. E hoje o Evangelho pega pesado, porque ele está dizendo aqui:
E dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido os cúmplices da morte dos profetas. Com isto, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Então, Jesus está dizendo que eles falaram assim, mas se nós tivéssemos vivido o tempo de nossos pais, nós não teríamos feito isso aqui. Mas olha o que eles falaram. Eles completaram. Então, na verdade, eles estão seguindo a escrita dos pais deles, aquela ignorância, arrogância e cheio de hipocrisia e podridão. Vou dar um exemplo. Quem é que já não passou por isso, você pegar uma fruta, uma manga, que está tão bonita assim por fora? Nossa, enche os olhos da gente de vontade de comer uma maçã, uma pera, às vezes uma laranja. E aí você fala, nossa, meu Deus, essa laranja está maravilhosa. Aí quando você abre a laranja, por dentro, ela está aquela podridão, até fedendo, e você tem que jogar fora, porque você não vai conseguir comer ou chupar aquela fruta. Assim é o exemplo que Deus está nos dando. Por fora, eu demonstro ser limpo, ser justo, etc. Mas por dentro é uma verdadeira podridão, porque eu sou falso, estou disfarçado. Isso é hipocrisia. Amados irmãos, um santo e maravilhoso dia, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Quando alguém se ajoelha